Bom dia, graça e paz. Como é bom estarmos nessa manhã de domingo para adorar o nosso Deus. Eu gostaria de dar boas-vindas a você que está nos visitando. Eu sei que já foi falado isso aqui, mas é sempre bom a gente ressaltar o quanto, assim, é especial para nós termos você hoje aqui conosco. Que você possa estar de coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem a falar por meio da sua palavra. O nosso desejo é que verdadeiramente hoje, obrigado Guilherme, hoje o Espírito Santo ele possa estar nos falando, para que nós possamos sair diferente de como aqui nós chegamos, amém? Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. A gente tem nesse mês de junho começado a pregar sobre a carta de Gálatas. No domingo passado o Tiago ele já fez um pequeno esboço, ele já falou um pouco do contexto de Gálatas. Eu gostaria de hoje fazer essa introdução, dando uma ênfase maior, ressaltando sobre as dificuldades que esses irmãos eles estavam enfrentando. Esta era uma igreja gentílica, ou seja, era uma igreja fora da linhagem de Abraão, fora da promessa aos judeus. Alguns irmãos judeus vieram de Jerusalém. Estes que eram fariseus começaram a ensiná-los que para serem salvos era necessário circuncidar e guardar a lei. Em Atos capítulo 15, a gente tem esse episódio sendo narrado pelo médico Lucas, ele falando a respeito desse acontecimento aqui de Gálatas, falando que alguns haviam descido da Judéia para Antioquia e começaram a persuadir e a ensinar aos gentios que era necessário que eles fossem circuncidados. Atos capítulo 15, versículo 5 diz assim: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. E Lucas ele ressalta aqui que estes que falaram isso eram alguns judeus que eram da seita dos fariseus, que haviam se convertido ao cristianismo. E isso trouxe grandes problemas para a igreja de toda aquela região da Galácia. Este ensinamento havia sido aceito e já estava sendo pregado entre os gentios da Galácia, trazendo grande mal para a igreja, pois alguns achavam que para a santificação e para a salvação se fazia necessário guardar os ritos da lei. Em Gálatas 1, versículo 6, Paulo ele vai dizer: olha, me admiro muito que vocês já tenham passado do evangelho para outro evangelho. Aquilo causou espanto para Paulo, de como os gálatas haviam recebido o evangelho dele, de Paulo. Paulo não só tinha falado, mas tinha vivido esse evangelho na presença deles, dando testemunho de si mesmo, com as suas atitudes. E de repente os gálatas já estavam passando para outro evangelho. Capítulo 4, versículo 10 a 21, ele vai dizer: guardais dias, meses, tempos e anos. Eles já estavam abraçando de tal forma esse evangelho legalista dos judeus, que já estavam guardando dias, observando os preceitos da lei, e aquilo havia causado um certo espanto e admiração na vida de Paulo. Versículo 19 ele vai dizer: meus filhinhos, ele falando aos gálatas, porque de novo eu sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo: olha, novamente vai ser necessário eu reviver todo o processo do qual um dia vocês vieram a nascer em Cristo, porque algo que tem sido implantado em vocês tem corrompido aquilo que um dia eu falei para vocês. Então era um problema muito sério, e para piorar a situação, tem aquele ditado, né? Não tem nada que esteja pior
que não se pode piorar ainda mais. Para piorar essa situação, o apóstolo Pedro, como ele diz no versículo 9 do capítulo 2, conhecendo Tiago, Pedro e João, eles eram colunas da igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém era uma espécie de igreja modelo para as demais igrejas. E esses 3 homens eram colunas, eram uma referência da igreja. E o apóstolo Pedro estava naquela região da Galácia, em Antioquia. Estava lá entre os gentios já há alguns dias. E enquanto ele estava lá com eles, vivia como eles, participando da ceia, comendo, tendo comunhão, tendo uma vida comum com aqueles gentios. Me faz lembrar de Atos capítulo 10, quando Pedro teve aquela visão, quando ele ia visitar Cornélio, que o Senhor desceu sobre o lençol vários tipos de alimentos, todo tipo de alimento de todos os animais, e disse para Pedro: come, Pedro. E ele disse: não, Senhor, de forma nenhuma. Ele era judeu, ele conhecia os alimentos que eram considerados impuros pelos judeus. Não, Senhor, de forma nenhuma, jamais tocarei a minha boca em alimentos impuros. Deus diz: não tenhas por impuro aquilo que eu tenho purificado. Me faz lembrar isso, porque naquele momento parece que Pedro havia lembrado essa palavra de Deus, e ele estava lá comendo tudo que os gentios estavam comendo, sem nenhum problema de consciência, sem nenhum mal. Quando de repente o grande Pedro soube que estava vindo de Jerusalém alguns da parte de Tiago, um dos presbíteros da igreja, irmão de Jesus, e quando ele soube que esses estavam vindo para lá, Pedro, de forma sutil, começou a mudar o seu jeito de ser, e de uma forma mais brusca, quando eles chegaram, mudou completamente. Pedro saiu da comunhão, parou de comer com os gentios. Alguns dos judeus daquela região que haviam crido, também seguiram o exemplo de Pedro, e para piorar o negócio, até Barnabé já estava seguindo o mesmo modelo de Pedro, sendo persuadido. Havia se infiltrado na igreja uma pregação de que era necessário voltar aos ritos de Moisés, de que era necessário ser circuncidado. Eles veem um exemplo, um homem que é considerado uma coluna da igreja, tomando esse tipo de atitude. Paulo ficou muito chateado com aquilo. Versículo 13, 14. Aliás, deixa eu ler desde do 12. Paulo vai dizer: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartando deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. E quando eu vi que não andavam tão direitamente conforme a verdade do Evangelho, é importante essa frase de Paulo. O apóstolo Pedro e alguns judeus, eles não andavam tão direitamente conforme a verdade do Evangelho, porque Paulo estava pregando o Evangelho para os gentios, e Pedro estava querendo viver o Evangelho para os judeus. Que confusão! Mas tudo isso aconteceu no primeiro século. Leia Atos capítulo 15, 14, 15, 16, vai ter o primeiro concílio. Esses homens são levados à presença dos apóstolos e dos presbíteros exatamente por causa de problemas assim, e chegaram a um consenso, e chegaram a um veredito. Mas Paulo aqui, ele repreendeu dessa forma a Pedro. Então disse a Pedro na presença de todos: ora, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Então essa era a situação nas igrejas da Galácia, e Paulo escrever essa carta
com o objetivo de poder esclarecer, de ajudar, de edificar, de fortalecer o Evangelho de Cristo. Eu ouvi o que o Tiago falou no domingo passado, irmãos, e eu concordo, que nós precisamos e devemos ter cuidado com tantas heresias que ouvimos, com pessoas que usam a Bíblia, mas falam daquilo que é próprio deles e não de Deus. Isso é verdade. E eu tenho ficado profundamente triste, envergonhado com esse evangelho que tem sido pregado. Eu tenho ficado profundamente triste, frustrado com esse mundo evangélico. O evangelho ele tem sido reduzido ao lucro, à ganância do homem. O evangelho ele tem sido reduzido ao entretenimento, a levar as pessoas à alegria e ao prazer. É verdade. E eu creio que assim como eu, você tem ficado triste e frustrado com isso. Decepcionado, talvez frustrado não, mas decepcionado, entristecido. Mas eu não concordo, irmão, que o problema seja estratégia, que o problema seja modelo. Não, eu não concordo que o problema é M12, G12, que o problema é MDA, é células, que o problema é rede ministerial, ou que o problema seja grupos pequenos, grupos de vida, grupos de casa, igrejas em casas. Não, o problema não é esse. Esse não é o problema. Eu até temo porque às vezes a gente entristecido com tudo isso que tem acontecido no mundo cristão, nós podemos ir para um extremo, sabe? De o evangelho de Cristo não ser mais percebido em nós. Eu fico triste quando algumas pessoas começam a zombar, a contar piadas, a ridicularizar denominações, religiões, seitas. Isso me entristece também tanto quanto esse mundo evangélico decaído, porque eu não consigo ver Cristo numa pessoa que zomba do outro. Eu não consigo ver Cristo numa pessoa que é capaz de ridicularizar o outro, seja ele quem for. Para mim, Cristo não está aparente na vida de uma pessoa que faz isso. Cristo está aparente na vida de uma pessoa que respeita, que ama, que fala a verdade em amor, que considera. Eu vejo Cristo numa pessoa que faz isso, e eu peço que sejamos pessoas que fazem isso. E Paulo, para combater esse tipo de problema que a igreja estava vivendo, ele vai dar um exemplo dele mesmo, e eu gostaria que nós pudéssemos refletir nesse exemplo, assim como Paulo falou do seu exemplo para os irmãos, de como um cristão deveria se comportar, porque ele se comportando dessa forma, ele nem aceitaria doutrina diferente do Evangelho, e nem agiria de forma diferente com o que o Evangelho ensina. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. O problema sempre foi e sempre será o homem. Sempre foi, não são forma, não é estratégia, não é método, não é modelo. O problema é o homem e sua ganância, o homem e sua arrogância, o homem e sua prepotência, o homem e seu egocentrismo, o homem e sua carnalidade, o homem e o seu legalismo. Sempre foi o homem. Mas como conseguir manter-se fiel de tantos absurdos teológicos e doutrinários? Vamos ver esse exemplo de Paulo, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É nessa frase, é nesse estilo de vida que eu gostaria que nós pudéssemos, mirar, ter como um alvo, ter como objetivo, pensar nessa manhã, e não só pensar, mas querer, poder dizer as mesmas palavras, através do nosso viver. Então a primeira coisa que nós vamos refletir, é o que Paulo diz. O que é que significa essa declaração de Paulo? Fui crucificado com Cristo.
O que significa isso, irmãos? O que vem a ser isso? O que Paulo quis dizer? Eu gostaria de ler uma primeira passagem. Pode ler. Essa passagem está em Filipenses capítulo 3, versículo 4, o próprio Paulo falando a respeito de uma decisão que ele havia tomado na sua vida. Pode ler, irmão. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perder por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Eis que estou crucificado com Cristo. Paulo está declarando: eu morri, eu estou morto. Morto o quê? Morto como? Morto dos seus desejos, morto do pecado, morto para a ação da lei, morto para a influência do mundo. Paulo havia morrido o velho eu. Os alvos de Paulo, o jeito zeloso de Paulo, o jeito legalista de Paulo, estava morto. Foi sepultado, foi crucificado lá no Calvário, junto com Cristo. Romanos capítulo 4, você pode ler. Desculpa, Romanos capítulo 6, pode ler. De 5 a 9, pode ler. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nós, membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não em velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não a cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7, 5, 9. Eu fui crucificado com Cristo. Isso é evangelho, meu. O evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho que precisa de obras, o evangelho que precisa de determinações, de uma forma, isso não é evangelho. O evangelho, ele precisa de cruz, e a cruz de Cristo. O evangelho é a cruz de Cristo. Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho. E nós não podemos e não devemos nos envergonhar do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Infelizmente, nos nossos dias, o que predomina é o evangelho açucarado. Alguém gosta de algodão doce? Cadê o Antônio? Porque eu prometi. O Antônio Alberto, pega aqui, irmão. Eu prometi um para a Rebequinha. Alguém quer mais? Lá atrás, pode pegar aqui, Letícia. Vixe, agora vamos dividir vocês duas. Um evangelho açucarado.
feito algodão doce. Baratinho, né, o algodão doce, não custa caro, é atrativo, muita gente gosta, tanto novos como os mais maduros, todos gostam de algodão doce. Mas o que que acontece quando esse algodão doce, ele é colocado em xeque, quando ele passa por situações de aperto, de dificuldades, de problemas, quando ele enfrenta algumas situações, se transforma em um punhadinho de açúcar, tão somente. Precisamos ter cuidado sim, com qualquer tipo de evangelho que venha nos escravizar, com qualquer tipo de evangelho, porque por mais que mostre liberdade, a verdadeira liberdade é em Jesus. Fora de Jesus há libertinagem, há engano. O verdadeiro evangelho nos propõe a morrer, e não é fácil. Jesus, ele disse assim, olha, se alguém não deixar, aliás, em Lucas capítulo 9, Jesus, ele chamando pessoas a segui-lo, aí chama um jovem e vai dizer, os jovens, não, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Ele disse, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos, você porém vem e proclame o reino de Deus. Ele pregando a multidão, em Marcos capítulo 8, ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O evangelho, o verdadeiro evangelho, ele propõe morte ao eu, aos meus desejos, às minhas vontades, aquilo que eu mais gosto, é sacrifício. Esse evangelho, que se der certo eu vou, vou ver aqui meu tempo aqui, vou ver minha agenda, se der certo, eu trabalhei a semana toda, então culto no domingo de manhã fica muito cansado, eu vou esticar as pernas aqui, dormir até mais um pouco. Rapaz, vamos evangelizar ali. Ixi, rapaz, infelizmente não dá não, eu tenho vergonha. Ou não, ixi, eu tenho outro compromisso. O evangelho é sacrifício. Jesus nos chamou para um evangelho de sacrifício. Paulo, os Gálatas aqui não sabiam ainda como Paulo tinha morrido. Paulo morreu pelo evangelho. Paulo foi às prisões pelo evangelho. Paulo sofreu naufrágios pelo evangelho. Paulo foi picado por serpente pelo evangelho. Paulo foi apedrejado pelo evangelho. Esse evangelho algodão doce, rejeite em nome de Jesus e nem queira viver. O evangelho algodão doce, rejeite. O verdadeiro evangelho, ele é feito de muito sangue, carne e sangue, doação. E esse era o segredo para que os Gálatas não viessem a sair do evangelho. Se eles verdadeiramente tivessem morrido com Cristo, o velho homem nunca ia se levantar. A necessidade de observar leis nunca ia se levantar. A arrogância e prepotência de achar que está acima dos outros nunca iria se levantar. Eles iriam estar como Cristo, como Paulo, morto para o velho homem, morto para o egocentrismo, morto para a arrogância, morto para a ganância, morto para os desejos carnais, morto. Esse é o segredo, é morto. Paulo disse, eis que eu já estou crucificado com Cristo, Gálatas. Esse é o evangelho que eu preguei. Esse é o evangelho que eu vivi no meio de vocês. Eu vivi como um morto em Cristo, morto para mim mesmo, morto para as minhas vontades. Eu vivi como alguém que estava crucificado juntamente com Jesus. A minha vida não pertencia mais a mim mesmo. Faça uma pequena reflexão. Qual tem sido o evangelho que nós temos vivido, que você tem vivido? Cristo? Você está crucificado com Cristo? Você está crucificado com Cristo? Segunda expressão de Paulo. Paulo vai dizer aos Coríntios que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A segunda declaração de Paulo,
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não somos chamados somente a ser crucificados e a ser mortos com Cristo. Somos chamados a nascer de novo. Não é isso que propõe o Evangelho? Se não nascer da água e do Espírito, não podem entrar no reino de Deus. Aquele que não nasce de novo, aquele que morre, que tem uma nova vida, não pode ser de Cristo. Pode ler. Oi. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mais uma afirmação de Paulo aos Coríntios, falando que um dia nós decidimos morrer, ser crucificados com Cristo, não para que esse velho homem continuasse a viver, a falar e a pensar e a agir, para viver para Ele. Se eu um dia nasci em Cristo, e eu continuo nas práticas do passado, eu não estou falando aqui só de beber, de fumar, de droga, eu estou falando de atitude, irmãos, de atitudes, que são características daqueles que são discípulos de Jesus. Se essas atitudes dos discípulos de Jesus não estão aparentes na minha vida, Odailson, tem algo errado. Eu preciso rever os meus conceitos, porque das duas uma, eu não fui crucificado com Cristo, e se eu não fui crucificado com Cristo, não morreu o velho Odailson, e se não morreu o velho Odailson, não pode ter uma nova criatura. Mas se eu fui crucificado com Cristo, eu não vou ser mais o mesmo, não vou permanecer morto, porque Cristo vai me dar vida, e Ele me dá vida, e é isso que Paulo está dizendo, e ele continua dizendo aos romanos também. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição, sabendo isto que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tendo domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Andemos nós também em novidade de vida, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz: irmãos, eu fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É disso que ele está falando. Cristo vive nele, há uma vida nova, há anseios novos,
Há uma forma nova de se relacionar com as pessoas, há uma forma nova de falar com as pessoas, de lidar, há uma forma nova de se relacionar com Deus, não mais como no passado, dependendo de regras, normas, sabe, preceitos, é assim, assim e assim, se não for assim, assim e assim, está errado. Não, não, em Cristo tudo se fez novo, nova, e também não dando margem para a libertinagem, para o pecado, para o erro, não, porque é novo em Cristo, porque é novo, é Cristo que vai viver através de nós. O mundo precisa ver Cristo aqui, ó. O mundo precisa ver Cristo em vocês. Ele não vai ver na Bíblia, não, vai ver em você. Você pode citar todos os livros da Bíblia, você pode ser um perito das Escrituras, mas se você não agir como Cristo, ele não vai ver Cristo. O teu evangelho vai ser algodão doce, não vai valer a pena, não vai valer a pena. Terceira declaração de Paulo: e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Porque não é somente ser crucificado, não é somente Cristo habitar em mim, porque se eu parar até por aí, eu vou ser um mero religioso, venho para os cultos, faço minhas orações, oferto aos domingos, faço minhas benevolências, dou esmola para os pobres. Não. Mas para que Cristo vive em mim? Qual o motivo de Cristo viver em mim? Vivo pela fé do Filho de Deus. Essa nova vida, ela não é mais pautada em mim mesmo, ou em alguma, mas é em Cristo, é a minha fé em Cristo. Nós não somos chamados somente a ser crucificado com Cristo, só a morrer com Ele, e isso implica em ser uma nova criatura, ter um novo viver, e esse viver agora é segundo a vontade de Cristo, e não segundo a minha vontade. Todo o nosso pensar, o nosso ser, tem uma nova mente. Por quê? Porque Cristo, Ele rege o nosso viver. Paulo, com esta afirmação, ele está dizendo: olha, a minha vida é pela fé do Filho de Deus, eu não dependo de mais nada, porque ele estava refutando aqui aos Gálatas, era a questão da justificação pela lei, porque era isso que estava sendo imposto para os Gálatas. Não, é pela fé que eu vou ser salvo, não é pelos meus méritos, é pela fé que eu vou ter essa nova vida em Cristo, é pela fé que eu vou passar a fazer as coisas que eu tenho entendido. Aliás, em Romanos capítulo 10, Paulo ele vai dizer que a pregação do Evangelho ela vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. Então alguém um dia pregou o Evangelho para os Gálatas, Paulo, e eles ouviram essa pregação, e eles creram nesse Evangelho. Eles não precisavam de mais nada, era só eles manter a fé em Cristo, porque é por Cristo que eles eram salvos. Foi Jesus que salvou ele na cruz do Calvário, foi Jesus que deu uma nova vida para ele, foi Jesus que deu o Espírito Santo. Eles não precisavam seguir ritos da lei para se santificarem, para se tornarem mais santos diante de Deus. Algumas pessoas caem no erro hoje de achar que porque praticam religiosismo é mais santo. Ah, eu conheço a Bíblia e tu não, então eu sou mais santo. Ah, eu vou para o culto no domingo e tu não, então eu sou mais santo. Ah, eu sigo essas coisas aqui na Bíblia e você não, então eu sou mais santo. O que tem nos santificado, segundo a mensagem do Evangelho, que um dia pela fé nós cremos, é Jesus. O que nos apresenta diante de Deus, como o Vasco falou na ceia, é Jesus, porque Deus olha para o Odaílson e não vê Odaílson, Deus vê Jesus. Se Deus não está vendo Jesus no Odaílson, é porque ele não tem entendido a mensagem do Evangelho.
ele não tem compreendido, está como os Gálatas, está saindo. Se Deus está olhando para você e não vê Jesus, é porque tem algo errado, porque é pela fé. Irmãos, nós cremos nessa mensagem, nós cremos na mensagem do Evangelho, da graça de Deus, da salvação em Cristo, fora dos rudimentos da lei, rejeitando todo tipo de libertinagem, de desejos carnais, se desfazendo das nossas próprias vontades para servir a um Deus vivo. Esse é o Evangelho. A minha vida não pertence mais a mim, porque eu estou crucificado com Cristo, e vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé, que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não há nada mais a acrescentar, não há nada mais a tirar. Esse é o Evangelho de Cristo, puro e simples, sem enfado, sem libertinagem, sem legalismo, sem mudanismo. Tão puro o Evangelho de Cristo. Nós somos desafiados a viver esse Evangelho. Nós somos desafiados a viver esse Evangelho. Nós vamos ter mais 2 mensagens na carta de Gálatas. Nós estamos estudando a carta de Gálatas. Eu lhe animo, se dedique a conhecer mais essa carta. Procure perceber o Espírito Santo agindo na igreja, naquela época, como ele agia. Se permita com que você possa aprender mais e mais, porque há muitas coisas que eu preciso aprender aqui, irmão. Eu não sei de nada, amados. Há uma caminhada tão longa para a minha vida. Ai de mim, se eu me julgar que sei alguma coisa. Eu preciso aprender com Paulo, com o Evangelho, a ser como Cristo, a viver esse Evangelho puro e simples, o Evangelho totalmente livre, mas preso a Jesus, ligado a Jesus. Viva esse Evangelho, viva esse Evangelho. Chegue em casa e faça essa declaração de Gálatas 2:20 para você. Faça. Segunda-feira, quando você se acordar e for fazer uma oração, faça essa declaração: eis que eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Faça essa declaração todos os dias, e diga: eu quero ser como Cristo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio de termos em nossas mãos palavras tão preciosas como essas que nós acabamos de ler, Pai. Obrigado, Deus, pelo exemplo da vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e de tantos outros homens da fé. E nós sabemos que esses homens, ó Deus, eram tal como nós, sujeitos a errar, a falhar, a pecar, a negligenciar. Mas essa declaração de Paulo, Senhor Deus, fala muito do seu caráter e do seu desejo de querer te servir. E nós queremos, Senhor Deus, isso também, porque o Senhor sabe que eu sou falho, mas o Senhor sabe o desejo do fundo do meu coração, que é de poder declarar essas palavras. Me ajuda, Senhor Deus, porque eu sei que por mim mesmo eu não consigo. Ajuda-nos, Deus, porque eu sei que nós, por nós mesmos, não conseguiremos, mas nós cremos num Deus vivo, que pode todas as coisas, e que o teu desejo, Pai, é de nos tornar, através da tua graça e do agir do teu Espírito, como Cristo, que o Senhor possa ver Jesus em cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.